Olá, remédio amargo hoje com as eleições. As eleições de 2 de outubro se aproximam velozmente e nas minhas pequenas andanças, visto que eu tenho um trabalho hospitalar muito intenso, mas às vezes vou a algum restaurante, vou a um posto de combustível, vou à padaria, eventualmente vou a algum lugar que preciso comprar algum produto de supermercado, enfim. E tenho perguntado às pessoas que encontram o que estão pensando sobre as próximas eleições. E tenho ouvido de muita gente mesmo, uma reflexão que me fez pensar sobremodo. Alguns apoiam, e já numa eleição mais polarizada para a presidência da República, apoiam a direita, outros apoiam a esquerda. Por falar em direita, tenho visto a direita se apropriando dos símbolos nacionais. Aliás, eu que sou um cidadão de 60 anos, me lembro desta época, desta apropriação, a época em que nós, estudantes ainda lá, né, do primeiro grau e também do segundo grau, e no primeiro ano de faculdade, nós tínhamos os símbolos nacionais. À época da ditadura militar no Brasil, nós tínhamos esses símbolos muito presentes. Se cantava o hino nacional, se usava o brasão, se tinha o hino da bandeira, se cantava, enfim, se hasteava a bandeira, se usava a bandeira, e não se usava muito a bandeira na rua, porque era um símbolo nacional protegido, não se fazia muito isso. Mas já agora tenho visto isso também como uma forma de apelo político, né? E aí alguns têm me dito, mas isso é apropriação indébita dos símbolos nacionais, e eu tenho feito o contraponto nestas questões que, né, como advogado do diabo, nestas questões de mercado, de posto de combustível, enfim, onde pergunto o assunto, eu tenho feito o contraponto onde estava a bandeira até agora, depois que se foi a ditadura militar, onde estava a bandeira brasileira, em que lugar? Quando se cantava o hino nacional, o brasão, alguém lembra dele? E o hino à bandeira, enfim, os símbolos nacionais haviam sido esquecidos e alguém se apropriou deles. Agora, o que nós temos que perguntar, porque há o grupo da esquerda reclamando da presença, né, destes símbolos à disposição do grupo da direita, o que nós temos que perguntar é a quem está incomodando a direita usar os símbolos nacionais. Tem alguém incomodado com isso? Tem alguém se incomodando com a bandeira brasileira? Tem alguém se incomodando com o hino nacional? Mas se está se incomodando porque, já que a esquerda, hoje, buscando poder, ela é mais antiga do que a direita que está no poder. E por que esses símbolos não foram usados pela esquerda e agora estão sendo usados pela direita? São perguntas. E estão envolvendo toda esta paranoia da eleição para a presidência da República. Mas há uma divisão, há uma dicotomia, né? Os partidos que têm outros partidos que têm candidatos também têm se apresentado de forma muito tênue nas minhas oitivas, né? Enfim, alguns postos de combustíveis com os seus frentistas têm me dito o seguinte: nós não participaremos da eleição. Nós não vamos participar da eleição. Principalmente na cidade de Caxias do Sul, ouvi isso mais de uma vez. Não participaremos das eleições. E por que não participaremos das eleições, segundo eles? É porque eleitos prefeitos da região foram retirados de forma intempestiva, foram caçados por outros poderes que não foram constituídos pelo voto popular, foram constituídos para outra finalidade. Há uma interposição de poderes e as pessoas desacreditaram na política brasileira. Ora, veja, um prefeito eleito, eventualmente eleito com mandato, eleito pelo povo, pelo voto, na urna, este voto sufragiando o nome desse prefeito, um prefeito com trabalho à comunidade, um prefeito com várias questões apontando para o desenvolvimento econômico, e um grupo de rapina acaba interpondo-se à vontade popular. Então as pessoas têm alguma razão quando dizem não querem votar. Serve para que eu voto? Já que virou uma zona tudo isso, né? O poder
judiciário fazendo uma intervenção do poder executivo, o poder legislativo intervindo no poder executivo, o poder executivo sem poder para poder exercer o poder executivo, do qual ele foi sufragiado. Então está uma grande zona e o Brasil precisa repensar a distinção de poderes. Se não houver essa distinção de poderes, nós teremos finitude da democracia, não demora muito, logo aí adiante, por conta de que houve um ataque e um desrespeito às divisões de poderes e de exuberâncias condutivas, de capacidades instaladas e de capacidades e necessidades de cada um dos poderes. Há uma mistura, uma meleca, um mingau. E ninguém quer saber de mingau. O povo está de saco cheio de mingau. Ninguém mais quer saber desse assunto de estar ora decidindo aqui e outros que não têm esta função virem e roubarem. Esse tipo de atitude tem magoado muitas pessoas, roubarem o poder, né, de forma mão grande, justiça roubando o poder na mão grande, sem uma causa importante, apenas por factoides e por assuntos extremamente irrelevantes na grandeza do voto. O voto foi pisado, e pisado ninguém quer saber de ficar gastando tempo para ter o seu voto pisado.